Bom dia, Brasília, bom dia, Brasil, bom dia, alô, Brasil. São 10 horas 7 minutos, horário de Brasília. Estamos ao vivo aqui no estúdio da TV Sindireta, apresentando esse nosso encontro semanal de todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã. Hoje nós vamos debater o tema Previdência Complementar do Serviço Público. É um tema urgente, é um tema muito interessante. Para isso está aqui comigo, além do nosso presidente Ibrahim Youssef, o Roberto Moisés, que é presidente do IPREV, e também o Leonardo Rangel, técnico do IPEA. Teremos também no segundo bloco a participação também do Denivaldo Alves, que é presidente do CONAD. Para isso, você também pode participar desse programa. Quer saber como? É só clicar no Linha Direta. Põe no ar, Diego. Para participar é muito fácil. Acesse o site da Top TV Brasil, www.toptvbrasil.com. Na página inicial, encontre o formulário do Linha Direta. Nele, coloque o seu nome, o seu comentário e, se preferir, coloque também o seu e-mail. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com o Sindireta. Ok, mas antes de nós começarmos sobre esse tema, nós vamos apresentar um vídeo feito pela assessoria de comunicação do Sindireta. Põe no ar, Diego. Desde que ficaram sabendo do envio do projeto de lei que altera a previdência dos servidores públicos, o Sindireta e demais sindicatos representantes de várias carreiras se mobilizaram para vetar a aprovação do PL na Câmara Legislativa. Tanto que na quarta-feira, dia 3 de junho, foi realizada uma audiência pública para discussão de mais esse pacote de maldades enviado pelo GDF, preocupando novamente sindicalistas e servidores. Para nós servidores é um retrocesso, né? Porque o governo, igual foi colocado ali na mesa várias vezes para as lideranças ali, que é só prejudicar o servidor. Então a gente tem que debater melhor, a gente tem que constituir realmente esse trabalho aí para permanecer a nossa aposentadoria no futuro. Como a gente tem sempre dito, o governo ele tem extrapolado algumas fases para fazer a discussão com os servidores. Acredito que por falta de orientação técnica política ou por falta de consultoria ou assessoria, ele tem encaminhado os projetos sem discutir com quem de direito poderia estar discutindo os projetos. Acho que está pecando, acredito, depois dessa audiência pública que ela trouxe isso bem claro para o governo, que não só as entidades que representam os servidores, também como toda a bancada de deputados da Câmara Legislativa foram bastante claros em dizer que não vão votar o projeto enquanto o projeto não for discutido a quem de direito, que são os servidores, que são atingidos diretamente com os 3 projetos que foram mandados para a Câmara. Eu achei por parte do governo uma tremenda infelicidade de enviar um projeto que diz respeito aos servidores públicos sem debater com os representantes dos servidores e suas entidades sindicais. Então, na casa, o governo hoje viu uma resposta, o governo viu a insatisfação dos representantes dos servidores, a galeria estava lotada, dos deputados, pedindo ao governo que de imediato retirasse esse projeto da casa, retorne para o governo, para o executivo. Para justificar o envio do projeto à Câmara, o secretário de Gestão Administrativa alegou que a criação do projeto de Previdência Complementar foi uma determinação do Ministério da Previdência. Segundo o governo, o PL atinge somente os novos servidores que entrarão após a aprovação do projeto, onde terão que pagar uma previdência complementar. Insatisfeito com a falta de diálogo do governo, o deputado distrital Chico Vigilante propôs a audiência pública, que levou à mesa de discussão representantes dos sindicatos, dos deputados, da Defensoria Pública, da Procuradoria e do próprio GDF, representado pelo secretário de Gestão Administrativa, Paulo Vogel. O problema é que o projeto está mal escrito e cheio de mal intenções. Nós entendemos que é fundamental que haja um debate claro, objetivo, com o interessado na Previdência, que são os servidores. O projeto não foi debatido com os servidores, não adianta mandar para a Câmara em regime de urgência sem ter tido um debate prévio, sem ter acordado pontos que são fundamentais. Por isso que nós chamamos, pela bancada do Partido dos Trabalhadores, essa audiência. Ficou patente que os servidores não aceitam o projeto do jeito que ele está. Nós estamos apelando ao governador Hollenberg para que ele retire o projeto e faça um debate sério, claro, objetivo e democrático com os interessados, que são os servidores. Tanto os sindicalistas quanto os parlamentares reclamaram que o governador Rodrigo Hollenberg não ouviu as entidades antes de mandar o projeto para a Câmara.
demonstrando total desrespeito com as instituições que representam os servidores e pediram a retirada imediata do PL da casa. Primeiro, acho que o envio, né, da forma como aconteceu, foi uma precipitação do governo e depois uma afronta aos servidores públicos. Um projeto polêmico que diz respeito a esses servidores tem que ser discutido com esses servidores. É fundamental que haja transparência, haja clareza. E isso não está acontecendo. Então nos preocupa sobremaneira. Então é importante que o governo reveja isso, retire esse projeto para que ele seja melhorado, se trabalhado junto com as instituições, com as representações e que quando ele chegar nessa casa, ele já esteja praticamente pronto. Olha, nós em Brasília a gente teve um embate político na época da campanha eleitoral e nós evidentemente, como a maioria da população, apostou num governo em que tanto falou em diálogo. Então nós, agora com esses projetos na Câmara, a gente pôde perceber que não houve o diálogo. É inadmissível projetos que interfiram e que afetem a base do governo, os trabalhadores, sem que haja uma negociação com os sindicatos. Evidentemente, os sindicatos não são os grandes responsáveis para legislar, lógico que não, mas o sindicato tem um papel importantíssimo na construção desses projetos. Com relação ao envio desses projetos, é mais um equívoco cometido pelo governo do Distrito Federal. Encaminhou 2 projetos que ferem direito dos trabalhadores, dos servidores públicos, que precariza a previdência complementar e a aposentadoria especial. Não houve discussão, é uma forma autoritária e um projeto cheio de equívocos. Olha só, o envio desse projeto foi assim de muita importância, porque provocou os servidores do Distrito Federal e as suas representações. Provocou para o debate, para discutir previdência, que é um assunto tão complexo, tão complexo que a gente precisa discutir com tempo e com prazo para isso. Além de complexo, é um assunto muito importante. Enviar o projeto para essa casa é um direito do governador. Agora, da forma que foi enviado e pedindo regime de urgência sem debater com os servidores, eu achei que não foi de bom tom do governo. Essa audiência pública hoje serviu para mostrar para o governo que os trabalhadores estão mobilizados, que nós não estamos jogando contra o governo ou o governador, não. Que nós queremos debater para trazer benefícios para esse projeto, para melhor atender os servidores públicos do Distrito Federal. O presidente do Sindireta, Ibrahim Youssef, demonstrou indignação com a forma autoritária da nova gestão do GDF. Primeiro que o governo do Distrito Federal ele erra quando ele encaminha um projeto sobre discussão de previdência e não chama as partes interessadas para discutir. Então ele errou mais uma vez, porque isso nós estamos sentindo até como um enfrentamento contra os servidores públicos. Agora, com relação à Câmara Legislativa, ainda bem que nós temos uma casa como essa aqui, que com certeza nos recepcionou muito bem desde das suas iniciais. Quero parabenizar aqui a todo o deputado Chico Vigilante por essa iniciativa de ter essa discussão e a gente ter também a sabedoria de estar todo mundo unido, porque nesse momento agora, desse pacote de maldade contra os servidores públicos, as entidades sindicais têm a obrigação de estar unidas. Diante da opinião contrária de quem trabalha em prol do servidor público do Distrito Federal, será que o governador vai recuar de sua decisão? Na minha visão, esse projeto para um governo que prega pela democracia, seria muito importante que num momento como esse, em que o Brasil já conta com a ratificação e a promulgação da Convenção Coletiva 151 da OIT, que promove a negociação no serviço público, o mais importante seria que o governo, antes de mandar todos esses PLCs para a Câmara Legislativa, tivesse convocado os sindicatos, os seus servidores, para debater o projeto, entabulando um processo negocial com os servidores. E hoje nós não estaríamos aqui nessas incógnitas perante os servidores. Afinal, o processo de negociação no serviço público ele é importante por quê? Porque são servidores públicos que entregam a prestação de serviço para a população. E principalmente quando nós estamos falando da previdência do servidor público, é como todos eles estão sendo unânimes em dizer que a previdência é do servidor. Um projeto que não foi discutido com o servidor, não foi discutido com a classe trabalhadora, quer dizer, os políticos eles passam e a gente que carrega a máquina pública fica até a nossa aposentadoria. Então é um projeto que diretamente
atinge a gente e os futuros servidores. Quer dizer, não adianta a gente fazer aqui o nosso trabalho sem pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, que podem também ter a opção de ser servidor público. E essa audiência pública reforça a necessidade de o governo conversar com os servidores, com os interessados. E o que faltou no projeto, principalmente, foi a conversa e, evidentemente, uma análise dessa conversa, fazer uma reanálise para corrigir os pontos defeituosos. Mostrou que a classe trabalhadora está bem unida, o povo está bem vigilante, os sindicatos, as associações. Então eu espero sim que isso sirva para abrir novas discussões e possibilitar que um projeto seja melhor discutido. Realmente o assunto é muito polêmico e acho que consequência disso foi também realizado na semana passada no Buriti a questão do Fórum Sindical, da criação do Fórum Sindical. E nós fizemos também essa matéria. Vamos apresentar aí com a Ana Araújo. Depois do embate entre sindicatos e governo por causa do envio de 3 projetos de lei para a Câmara Legislativa que tratam da aposentadoria dos servidores públicos, o GDF decidiu recuar e retirar o caráter de urgência dos projetos e lançou na semana passada um fórum sindical, onde o objetivo é debater as questões referentes aos servidores junto com as entidades que os representam. Foram convidados para participar da inauguração do fórum 36 sindicatos e 5 centrais sindicais. O lançamento do fórum só foi possível devido à pressão feita pelos sindicatos em audiência pública na Câmara Legislativa. Até então, desde o início do governo, esse diálogo com os sindicatos não vinha sendo feito, o que levou a diversos atos que prejudicaram os servidores. Segundo o secretário de Relações Institucionais, Marcos Dantas, este é o início de um novo tempo para governo e entidades sindicais. Olha, o Fórum Sindical tem uma importância muito grande para o governo, para a gente restabelecer o diálogo, para dar perenidade nas nossas discussões e para encontrar saídas e soluções para a categoria dos servidores e para que a gente possa avançar nos direitos e garantias dos servidores. Para o presidente do Sindireta, Ibrahim Youssef, o governo demorou em realizar este debate com os sindicatos, o que atrapalhou muitas questões, mas espera que a partir de agora o diálogo seja constante antes de tomar qualquer medida referente aos servidores. Então a gente espera que realmente o governo comece agora a ter uma nova concepção no quesito de respeito com as entidades representativas, né? Porque uma matéria onde se trata de aposentadoria e ele não convocar, a gente entende que isso inclusive é um confronto com os servidores públicos. Né? Agora, no momento, ela é positivo, desde que realmente seja dado contraditório a nós, servidores públicos, em todos os debates, né? E que a gente possa realmente discutir isso aí a fim. Segundo a diretoria do Sindireta, a inauguração do Fórum Sindical foi um avanço, demonstrando que o governo reconheceu a postura autoritária que vinha tomando desde o início do mandato. Esperamos que este fórum traga uma discussão de todas as questões dos servidores e que venha realmente melhorar o relacionamento com o governador e com todos os gestores da administração pública digital. Eu acredito que agora, com essa abertura, com a criação desse fórum, a gente consiga de fato dar alguns encaminhamentos que estão pendentes e abrir a discussão com os projetos que ele apresentou na Câmara Legislativa, desde que ele retire os projetos para que a gente possa começar a construí-los. Essa é a nossa expectativa e parabéns ao governo por ter a iniciativa de ter criado o fórum diante de tanta pressão. Eu achei importante, mas a expectativa nossa era que o governador Hollenberg estivesse presente e que o fórum tivesse uma coisa mais oficial, que tivesse, como vocês mencionaram, as entidades que participariam do fórum, centrais, confederação, sindicatos, e trouxesse uma pauta positiva, uma agenda positiva que nós íamos discutir. Essa aí, nós vamos iniciar agora os nossos debates, mas antes eu vou primeiro parabenizar aí a postura do nosso presidente Ibrahim Youssef. Realmente o governo precisa ouvir as entidades, né, presidente? Com dia. Certeza. Bom dia a todos os servidores que estão assistindo nosso programa, né? Bom dia também aos nossos convidados, né? Aqui o presidente do IPREV, também
Leonardo lá do IPE, e daqui a pouco também nos aguarda aí o conselheiro também da CONAD lá do IPREV, que também está aqui para fazer os debates. Mas, enfim, eu acho que isso foi um gesto muito bom do governo perante a categoria dos servidores públicos, quando ele recua, né, a urgência do projeto, não tira da Câmara, porque o IANCE era realmente a retirada, mas pelo menos esse ato de dar oportunidade às entidades, né, a contribuir com esse projeto da Previdência Complementar dos servidores. Então isso é um gesto positivo para o governo do Distrito Federal, no momento que ele chama realmente para o debate, que seja um projeto construído por várias mãos, né? E nós, como entidades, temos sim a colaborar, mesmo porque o projeto nos atinge. Várias perguntas estão chegando aqui. Lá o Fernando Vasconcelos, vou começar pelo Fernando Vasconcelos aqui, desejando a todos um ótimo programa e parabenizando o Sindireta pela iniciativa. Presidente Roberto, antes de eu começar aqui os debates, o IPREV, o release me passa que a garantia que os recursos arrecadados pelas contribuições previdenciárias pagas pelos servidores e pelo ente são aplicados e geridos de uma forma transparente. O que representa isso para o servidor público? Bem, bom dia. Primeiro, gostaria até de agradecer essa oportunidade aqui falando em nome da instituição do IPREV, né, ter essa oportunidade até de esclarecer alguns pontos que eu acho que são necessários até para os servidores do Distrito Federal. Tá? Acho que o IPREV ele tem essa missão que é ser transparente. Não há como um Instituto de Previdência, um regime próprio de previdência do porte do governo do Distrito Federal não ter transparência. Então, é fundamental a transparência com relação, principalmente, com o patrimônio que é do próprio servidor. Então, o servidor ele tem esse patrimônio, ele coloca as suas contribuições ali dentro, o patrocinador, o governo do Distrito Federal também coloca a parte dele, que é o dobro. Isso é fundamental que isso seja transparente e que o próprio servidor ele tem que acompanhar isso, ele tem acesso a todas essas informações, o que está acontecendo, quanto tem lá no fundo, quanto não tem, qual é o fluxo de caixa, o que vai acontecer lá na frente. Isso é fundamental que o próprio servidor também acompanhe e fiscalize também, porque aquele é um patrimônio dele. Então a gente reconhece, sabe que aquilo é do servidor, o servidor tem essa garantia e tem que ter essa transparência. O nosso trabalho lá quanto mais transparente nós formos, é melhor para o servidor. E aí também a participação, por exemplo, da Sindireta, dos sindicatos, é fundamental para que ele possa apontar o que está acontecendo realmente ali dentro, possa saber o que está acontecendo dentro do seu próprio fundo. Claro. Então, o CONAD, o Conselho de Administração, hoje, eu quando entrei agora em janeiro, vi que são eles que estão tomando conta dali. Eles têm a maioria e isso é importante para o fundo. Obrigado, presidente. Eu vou perguntar ao Leonardo Nangel qual o papel do IPEA no tocante a essa questão da Previdência Complementar. Bem, bom dia. Agradeço o convite, estar aqui no programa. Bem, o IPEA, na verdade, é um instituto de pesquisa ligado ao governo federal e lá dentro do IPEA, dentro das suas diversas diretorias, tem a diretoria social e lá na diretoria social a gente tem uma coordenação de estudos previdenciários, né, que a gente acompanha. Regime geral, os regimes próprios e a previdência complementar. Especificamente na questão dos regimes próprios, a gente tem estudado nos últimos anos essas propostas que têm surgido, já tem alguns estados adotando os regimes de previdência complementar para os servidores, né? Na verdade, a limitação no valor das aposentadorias e pensões, concomitante à criação de um regime de previdência complementar para os servidores. Além aqui do GDF, que é um projeto de lei na Assembleia Legislativa, no Estado do Rio de Janeiro já está em funcionamento, inclusive, o regime de previdência complementar dos servidores, do Estado de São Paulo, no Espírito Santo, e há projetos de lei em diversos outros estados. A gente tem acompanhado para ver quais são as consequências para o servidor público e para as contas públicas. Ok, obrigado, Leonardo. Presidente, eu vou lhe fazer a primeira pergunta que chegou aqui do Sérgio Mourão.
São 10 horas e 27 minutos, horário de Brasília. Você também pode mandar a sua pergunta. Nosso tema de hoje é Previdência Complementar do Serviço Público. Quem está aqui comigo é o presidente do Sindireta DF, Ibrahim Youssef, também o presidente do IPREV, Roberto Moisés, e o técnico do IPEA, Leonardo Rangel. No segundo bloco, daqui a pouco, Denivaldo Alves, presidente do CONAD. Então aproveite essa turma valiosa aqui, mande a sua pergunta que nós responderemos ao vivo. Presidente, vou lhe fazer a pergunta do Sérgio Mourão. Ele diz: sou servidor público e o que me preocupa é que esse projeto mexe profundamente no fundo de previdência. Inicialmente, o que o governador Hollenberg passou para a imprensa era que se tratava que ele estava criando a previdência complementar, o que seria para os servidores que vão entrar. Mas ao analisar o projeto, nós vemos que não é isso. O que vocês têm a dizer sobre isso? Sérgio Mourão que faz a pergunta. Bem, Sérgio, primeiro que o sindicato realmente se posicionou, tentou se unir com os outros, com todas as entidades sindicais, porque nos preocupou realmente o projeto do governo, né? É óbvio que a criação de previdência sempre foi a ideia, no momento que mais a pessoa precisa, que é o momento da velhice, ter um seguro, e o seguro bancado garantido pelo governo. Então essa é a base da construção de seguro para os trabalhadores. Então, no momento que o governo ele cria um teto, o teto está muito claro que acaba com a paridade dos servidores, né? Os servidores só passarão a receber até R$ 4.600. E também isso nos preocupa, né? Haja visto que a gente sabe que no início isso representava 20 salários mínimos, era o teto. Na década de 80 passou para 10. Hoje nós já vamos chegando a 6 salários mínimos, né? E a tendência do servidor é de 3 salários mínimos. Então, quer dizer, e além do mais, como é que seriam os reajustes desses valores, desse teto que o governo coloca, né? Então, para a gente também é muito ruim, é uma perda, né? Mesmo ele colocando que isso viria somente aos novos servidores, né? Mas nós sabemos que isso é uma instituição contributiva, onde os ativos pagam para os aposentados, né? Então a gente quer ter realmente esse debate, né, sobre essa questão. Acho que o GDF, está aqui o presidente do IPREV, no momento eu acho que as contas lá estão equilibradas, né, porque você tem 150 mil servidores e 100 mil que estão na ativa contra 50 mil aposentados, 49 mil aposentados. Então, se você vê pelos índices, dá para, acredito que pela matemática, né, a gente vê que tem condição sim de bancar essa folha dos aposentados. Então, na nossa visão como sindicato, nós entendemos que nós precisamos ter uma discussão melhor sobre isso, né? Não simplesmente colocar um teto de aposentadoria para o novo, você termina realmente sacrificando o trabalhador, né? Nós tivemos no passado de pessoas indo até as últimas horas da sua vida, porque ele não poderia entrar com a aposentadoria que tinha redução de padrão de vida, né? E isso é real, né? Então, se hoje a gente implementar isso aí, com certeza você teria voltando ao passado, né? E que é isso que a gente não quer. Ok, a pergunta agora para o presidente Roberto Moisés, presidente do IPREV. A pergunta é de Soraya Castilho. Ela pergunta quem poderá participar do regime de previdência complementar do servidor. Bem, eu só, antes de responder essa pergunta, eu acho importante a gente entender por que se criar a previdência complementar. Por que se cria a previdência complementar? Um primeiro ponto é que, segundo a própria Constituição, a emenda constitucional número 20, ela foi lá na primeira reforma da Previdência para os servidores, foi ali indicado a criação da Previdência complementar para os servidores públicos. Com a emenda constitucional 41, que alterou a modalidade da Previdência complementar para os servidores públicos, ficou uma questão mandatória. E como já foi até falado, o Ministério da Previdência, ele orienta e pede para que os estados que tenham déficit, eles façam a sua previdência complementar, porque é uma maneira que se você tem ao longo dos anos de se equacionar esse déficit.
Então isso é importante. Além disso, também temos, eu preciso falar aqui, que lá quando foi criado, eu posso dizer assim, foi elaborado a Lei Complementar 769, que é a Lei do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, ali foi mencionado no artigo 113 que o governador do Distrito Federal encaminharia à Câmara Legislativa o projeto de Previdência Complementar. Então, essas duas coisas, aliadas à questão realmente do déficit atuarial e déficit financeiro, do plano financeiro do GDF, né? Hoje, para você ter uma ideia, hoje nós temos um déficit atuarial de quase 300 bilhões de reais no plano financeiro. Isso, o déficit financeiro hoje, ele está em torno de 250 milhões, que além das contribuições, das receitas de contribuições do próprio servidor e do patrão, que soma 33%, o GDF ainda tem que colocar mais 250 milhões dentro do Instituto para que se faça esse pagamento desses servidores. A gente sabe que o fluxo de caixa, com os aumentos que são dados, com a expectativa de vida aumentando e a massa não sendo renovada, a gente sabe que lá na frente é insustentável a previdência dos servidores do GDF. Não só dos servidores do GDF, mas também de outros estados que estão na mesma linha. Mais de 7 estados já estão implementando a previdência complementar e alguns já estão funcionando além da União. Então, eu acho que é importante a gente ter esse esclarecimento de por que se criar a previdência complementar dentro do GDF. Tá? E quanto à pergunta dela, eu gostaria até que você... Tá. Ela pergunta quem poderá participar do regime de previdência complementar. Quem faz a pergunta é Soraya Castilho. Sim. Bem, a previdência complementar, ela, pela lei complementar número 108 e 109, ela tem que ser oferecida a todos os servidores públicos, tá? Mas ela é direcionada, ela é facultativa para os novos servidores, tá? Os antigos servidores que poderão, eles têm a faculdade também de optar por essa previdência complementar. Mas ela é direcionada para os novos servidores que ingressarem após a aprovação do funcionamento da Previdência Complementar no DF. Então, depois que foi aprovado o funcionamento dela, os servidores que ingressarem, tomarem posse, eles fazem parte da Previdência Complementar e, com isso, terão um teto igual ao do Regime Geral de Previdência Social, igual ao do INSS. Então, é específica para os novos servidores. Então, ela não afeta os antigos servidores, a não ser que eles façam a opção e queiram facultativamente optar por essa previdência complementar. Obrigado, presidente. É o Leonardo Rangel, né, técnico do IPEA. Eu gostaria que ele respondesse aqui a Karina Leal. Ela pergunta em relação a outras cidades, como o IPEA vê a previdência complementar do servidor público do GDF? Bem, uma questão interessante, né? Antes de responder a pergunta, eu queria fazer só um comentário em cima do que o presidente do IPREV colocou aqui. Sim, existe um déficit atuarial no fundo financeiro da Previdência no regime próprio aqui do GDF, mas a gente precisa colocar algumas questões antes de, inclusive, responder a pergunta que é interessante. A primeira coisa, né, essa mesma lei complementar que foi citada aqui, ela separou a massa, houve uma separação de massa de servidores aqui do GDF. Até 31 de dezembro de 2006, eles ficaram no fundo financeiro, que é um fundo de repartição. Os trabalhadores da ativa recolhem suas contribuições previdenciárias junto com a contribuição patronal, ou seja, do GDF, para pagar os benefícios dos inativos, aposentadorias e pensões. A partir de 1º de janeiro de 2007, os trabalhadores que entraram passaram a funcionar no regime de capitalização coletiva. A contribuição deles, mais a contribuição patronal do GDF, vai para um fundo coletivo para lá na frente, quando eles se aposentarem, sacar o dinheiro desse fundo para pagar a aposentadoria deles. Então é óbvio,
a gente pensando assim, que o fundo financeiro vai estar em déficit. Agora, precisa colocar os pingos nos is. Esse déficit, né, como é uma massa fechada, esse déficit, a tendência dele no longo prazo é se reduzir. As pessoas vão se aposentando, os aposentados morrem, seus pensionistas com o tempo morrem também. Com relação ao fundo previdenciário determinado lá pela Lei de Responsabilidade Fiscal, esse precisa ser atuarialmente equilibrado. Mas se a gente considerar que há uma contribuição de 11% do servidor público e mais 22% do ente empregador, o governo do Distrito Federal, se esse recurso for bem administrado, ele vai ser suficiente para pagar as aposentadorias dos servidores públicos do GDF ao longo do tempo. Quanto à pergunta específica da telespectadora, há alguns pontos na lei complementar, pelo menos no projeto que foi enviado à Assembleia Legislativa aqui do Distrito Federal, que se a gente comparar, por exemplo, com a FUNPRESP, que é a Fundação de Previdência Complementar para os Servidores da União, que já está em funcionamento, eu destacaria duas situações aqui que eu acho interessante, principalmente para os movimentos sindicais, os servidores discutirem e pressionarem, os servidores pressionarem seus sindicatos e os sindicatos pressionarem os legisladores. O primeiro deles, né, é que existe a possibilidade do servidor que já foi contratado no regime antes do regime complementar migrar para o regime após a entrada em vigor do regime complementar. Só que essa possibilidade legal, na verdade, não há incentivo para isso. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a gente for comparar com a FUNPRESP dos servidores federais, vamos supor, um servidor federal que já tem 10 anos de serviço público e queira migrar para o regime complementar, esses 10 anos vão ser pagos proporcionais a ele lá na frente, é o que a gente chama de benefício especial. Vai ser pago até o teto do regime geral, mais um proporcional do tempo que ele trabalhou no regime antigo, que é o benefício especial, e mais o que ele for receber da capitalização individual dele. No GDF, o projeto de lei passa por cima disso. Vamos supor, o servidor está aqui no GDF há 5, 10, 15 anos e por algum motivo ele queira migrar para o regime complementar ou queira migrar para algum ente federado que já tenha previdência complementar estabelecida, todo esse período que ele contribuiu para a previdência do GDF vai significar para ele lá na frente apenas o teto do regime geral. Esse valor entre o teto do regime geral e o salário dele, enquanto ele trabalhou no GDF, vamos dizer assim, não é considerado quando ele migrar para outro regime. Outro ponto que eu acho interessante destacar é a possibilidade de contribuição de apenas 8,5% sobre o que excedeu o teto do regime geral. Ora, o governo do Distrito Federal hoje, a participação dele é 22%, tá? O servidor vai contribuir até 8,5%, o governo do Distrito Federal vai casar com 8,5%. Por que não aumentar esse percentual de contribuição? Tá? Na verdade, o governo do Distrito Federal está propondo essa lei para economizar. Né? Ele vai deixar de contribuir 22% para contribuir com 8,5%. Há diversas categorias que podem se aposentar com menos do que 35, 30 anos constitucionais. Professores, policiais, entre outros. Só que você contribuindo durante 25 anos como uma professora para se aposentar, a vantagem que a Constituição lhe dá, que é poder trabalhar com menos tempo, no regime capitalizado, contribuindo com apenas 8,5% e 8,5% do empregador, se torna uma desvantagem. Eu destacaria esses dois pontos para começar nas possibilidades de avanço em cima do projeto de lei que foi enviado à Assembleia Legislativa aqui do GDF. Ok, muito obrigado, Leonardo. Eu vou antes de terminar esse primeiro bloco, eu vou fazer aqui essa pergunta, porque muitas perguntas estão chegando e eu vou tentar juntar algumas aqui numa só, que o nosso tempo é limitado. Mas vou fazer a pergunta aqui da Maria Melo e vou pedir realmente a participação dos três, até porque diz respeito a todas as entidades. E juntando também com a pergunta da Daniele Cristina, perguntando o que o Sindireto está fazendo para nos defender. Mas vou começar com a pergunta da Maria Melo. Pelo que entendi, o projeto pede para que seja dada autorização legal para o governo mexer na Previdência a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, sem ouvir a Câmara Legislativa? Vou começar pelo presidente. Não, o processo legislativo ele vai acontecer, né? E graças a gente ter esse processo foi que a gente conseguiu, pelo menos, tirar o projeto de urgência, porque o projeto realmente era para ser votado, se não tivesse a nossa mobilização das entidades sindicais. Então, o processo, a gente vê que vai ter a participação nossa.
né? Mesmo porque também o governo federal ele fica um pouco limitado, porque existe também uma lei federal sinalizando a questão da aposentadoria complementar, né? Então, esse processo, pode ficar tranquilo, colega, vai ser bastante debatido, além da gente discutir dentro do Poder Executivo, porque agora vocês viram bem a matéria, criou-se o fórum de debate. Esse fórum já foi marcada a nossa primeira reunião agora, no início da primeira terça-feira de agosto, né? E aí então a participação vai ser realmente da construção de vários sindicatos junto com o fórum, que é onde está composto junto com as outras centrais, né? E a gente vai compilar também com a participação do CONAD, né? Que nós temos o conselho lá do IPREV, na qual é um conselho paritário, que também vai estar interagindo com as entidades. Então, acredito que nós vamos estar forçando, sim, a participação dos servidores nessa discussão sobre a Previdência Complementar. Presidente Roberto, o que o senhor teria a dizer para Maria Mello, que ela entende que o projeto pede para que seja dada autorização legal para o governo mexer na Previdência a hora que ela quiser, a hora que ele quiser? Bem, não é bem assim, não. Vamos entender, a Previdência Complementar, como está sendo criada, ela, em primeiro lugar, ela estabelece um teto para os novos servidores que ingressarem com a criação da entidade fechada de Previdência Complementar. A partir dali, o governo autoriza o Poder Executivo a criar essa entidade, que a gente chama de entidade de Previdência Complementar fechada, tá? EFPC, e aí o governo ele cria essa entidade de Previdência Complementar, que ela é toda regulada pela Lei Complementar 108 e 109, uma lei federal. Tem que se fazer o estatuto, ela tem a governança estabelecida também pela própria legislação federal, não pode se sair dali. Então não há como o governo entrar e fazer o que quiser nessa Previdência Complementar. Até porque o Conselho Administrativo, o deliberativo da entidade fechada de Previdência Complementar, ele é paritário junto com os participantes. Ele tem que ser, é uma exigência legal, mandatória, não tem como isso acontecer. Então, isso você fica despreocupada, Maria, que essa questão ela não existe dentro de uma Previdência Complementar. Então, é paritário, o Conselho Deliberativo Fiscal, a diretoria executiva. Ela é baseada em todo um tipo de governança exigido pela Previc, que é a Superintendência de Previdência Complementar, que fiscaliza, normatiza e olha isso, e isso não tem como acontecer. A Previdência Complementar, ela tem uma diferença do próprio regime próprio, do próprio Instituto de Previdência hoje existente. Leonardo, o que você tem a acrescentar aí para Maria Mello? Bem, a minha opinião é semelhante à do presidente do IPREV, né? E eu gostaria de fazer um adendo, né? Que toda essa mobilização dos servidores em cima desse projeto de lei da Previdência Complementar do GDF, ela pode ser usada também para outras questões, né? Por exemplo, como que o IPREV administra o recurso desses servidores que foram contratados desde 2007, que estão no fundo capitalizado. Tá? Isso é uma questão bastante importante. Agora, voltando à questão de o governo vai poder mexer a qualquer momento, faz parte do papel do Legislativo fiscalizar, ver como é que está esse projeto de lei, faz parte do papel dos servidores públicos pressionar suas entidades sindicais para pressionarem essas entidades sindicais, para pressionarem os legisladores para ver se há alguma falha nesse sentido. Mas eu acredito que não, porque a Lei Complementar 108 e 109, como bem disse aqui o presidente do IPREV, ela é bem clara, ela estabelece bem claramente o papel do Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo, a participação paritária, etc. E tal. São 10h46. Antes de eu chamar o intervalo comercial, eu recebi aqui uma pergunta da Arleide Lemos. E como o presidente só vai participar nesse primeiro bloco, vamos atender aqui, e é uma pergunta mais técnica, vamos atender a nossa telespectadora. A Arleide Lemos, ela pergunta se o participante conseguirá saber previamente qual o valor que receberá na aposentadoria pelo regime de previdência complementar do servidor. Bem, como é o nome dela? Arleide Lemos. Arleide, sim, é uma exigência
A gente tem que entender que a previdência complementar para os servidores, ela tem uma modalidade que a gente chama de contribuição definida. Então, essa contribuição definida dela é individual dela, é como se ela tivesse uma poupança individual e ela vai poder acompanhar e ver o que está sendo aplicado aquele dinheiro, o que está sendo rentabilidade, para que lá no futuro, quando ela se aposentar, ela tenha aquele montante e ter o saldo dela na aposentadoria dela. Então, é importante também, ela vai receber esse extrato, é obrigatório. Tá? A Previdência Complementar é obrigada a fazer essa demonstração, essa transparência é obrigatória dentro da Previdência Complementar, do fundo fechado, do fundo de pensão. Então, ela vai acompanhar esse extrato individual dela, das contribuições tanto dela quanto do patrocinador e quanto está sendo capitalizado, acumulado, para que ela lá no futuro ela saiba quanto ela vai poder. Até porque ela vai poder ou resgatar ou ter alguns institutos dentro da Previdência Complementar. Se ela sair do serviço público, ela pode fazer essa portabilidade, sair e levar esse dinheiro, esse montante dela lá que está sendo aplicado. Obrigado, presidente. Nós são 10 horas e 48 minutos, horário de Brasília. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Eu vou aproveitar esse tempo para agradecer a participação do nosso presidente Roberto Moisés, presidente do IPREV, aqui no nosso programa. Lembrando que os nossos estúdios, as portas estão abertas exatamente para isso, para informar o servidor do GDF todas as dúvidas que ele precisa saber sobre a Previdência Complementar. Presidente, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço e mais uma vez agradeço a essa oportunidade e do IPREV estar aqui, podendo esclarecer, e nós estamos lá também com as portas abertas para todos os sindicatos, os servidores estão lá abertos. Esse é o nosso compromisso com todos e vamos sim, junto com o Conselho, aprimorar os projetos de leis que estão lá. Essa é a nossa vontade lá do IPREV e também do governo. Presidente, existe algum sítio onde o servidor ele pode acessar para pegar algumas informações? Eles podem acessar o nosso site www.iprev.df.gov.br. Tá? Acho importante acessar o nosso sítio lá. Nós também temos uma página no Facebook, temos Twitter também. Lá pode ser acompanhado o que está sendo acontecido lá. Então, o nosso site também ele é bem transparente, já está com relatórios de governança, com todas as aplicações de investimentos, o que está sendo aplicado, principalmente o que o Leonardo falou. É importantíssimo que os servidores acompanhem e cobrem, tá? É isso que eu espero lá, que os servidores cobrem da gente para que a gente possa cada vez mais melhorar na governança do Instituto dos Servidores. Ok, presidente Roberto Moisés, muito obrigado pela sua participação. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltaremos no segundo bloco. No segundo bloco, a participação do Denivaldo Alves, que é presidente do CONAD, além também da continuidade da participação do Leonardo Rangel, técnico do IPEA, e logicamente nosso presidente Ibrahim Youssef. Segue TV Indireta, aproveite esse tempo, mande a sua pergunta, mande a sua contribuição, a sua dúvida, responderemos ao vivo. Comercial segue TV Indireta.
Ok, 10 horas 53 minutos, horário de Brasília. Estamos na continuidade do nosso programa TV Sim Direta, falando hoje sobre Previdência Complementar do Serviço Público. Quem está fazendo parte agora desse debate é o Denivaldo Alves, que é presidente do CONAD. Denivaldo, eu vou te dar o bom dia, eu vou ser aqui tão direto, porque muitas perguntas chegando, vamos tentar atender a todos os nossos telespectadores e internautas. Bom dia, primeiramente, o Danilo Maia pergunta: o que o governo quer dizer quando diz aqueles que exercem atividades sob condições especiais no tocante à Previdência Complementar do Serviço Público? O Previdência Complementar de regime especial no serviço público é um debate, inclusive, muito polêmico dentro do próprio Conselho, né? Porque lá nós temos a representação das pessoas que estão envolvidas mais nesse processo da aposentadoria especial, como, por exemplo, os médicos, né? O pessoal da saúde. E já tem uma decisão na súmula do TJDF que estende essa aposentadoria especial para eles. É preciso que o governo se adequa a isso, né? Porque é um direito dos trabalhadores e a gente precisa, dentro desse debate, acrescentar isso. Até porque foram companheiros trabalhadores que trabalharam a vida toda em regime especial e que precisa ser contemplado no final da sua vida pública, né? Encerrando a sua carreira pública quando vai se aposentar. Então é preciso atender isso. Ok, eu vou te fazer mais uma pergunta aqui, e essa pergunta eu também gostaria da participação do presidente Ibrahim e também do Leonardo, do IPEA. O Gustavo Brandão, ele pergunta aqui: o fato é que, em busca de dinheiro, o governo Hollenberg está apelando para tudo, incluindo aí passar por cima do Fórum dos Servidores Públicos do Distrito Federal e do Conselho de Administração do IPREV, criado com a participação democrática dos servidores. Vocês acham que isso é fato? Gustavo Brandão pergunta. Na verdade, isso é fato. É tanto fato que encaminhou um projeto, que é aquele projeto lá da Previdência Complementar, que é a PL 19, o da Aposentadoria Especial, que é a PL 20, e a Aposentadoria por Deficiência Física, não passou em nenhum momento por um debate do Fórum em Defesa do Serviço Público, que são os mais interessados no processo, e que são os envolvidos mais ainda, né? É tanto que, quando isso chegou na Câmara Legislativa, para nós foi uma surpresa. E eu, como presidente do Conselho de Administração do Instituto de Previdência, que rege todos os servidores públicos, fiz esse questionamento no Conselho e nós tiramos lá uma moção de repúdio a essa atitude do governo. Porque não adianta, e o governo Hollenberg ele tem que entender esse processo do Distrito Federal. Hoje nós somos mais de 150 mil servidores do Distrito Federal. Se você leva um projeto para a Câmara e você não discute com essas representações das suas categorias, você obviamente vai ter problema. E um governo tem que ter diálogo com essas representações. E o diálogo é através exatamente dos seus representantes. E nós temos o Conselho hoje que é representado por eles, por essas representações. E esse debate tem que ser feito lá. Claro. Porque lá é que nós discutimos Previdência, lá é que a gente tem os técnicos que entendem de Previdência e que a gente pode chegar a um consenso num projeto único. Não tem coisa melhor do que você consensuar no debate dentro do Conselho de Administração, que tem as suas representações lá, e ao chegar na Câmara já chegar assim, redondinho, no sentido de estar aprovando. Porque olha só, se chegar um projeto na Câmara e não for a contento dos servidores, esses servidores vão lá para dentro daquela casa protestar contra. É melhor estar lá protestando contra um projeto, que não faz um bem para a sociedade e até mesmo para os seus servidores, ou é melhor um projeto de consenso, onde a gente pode estar lá defendendo, inclusive, esse projeto. Então é isso, eu acho que é fundamental esse diálogo. Presidente, desculpa. Eu acho que agora o governo com foi importante, foi um processo de amadurecimento, porque o governo agora instalou o fórum lá do Distrital de Atendimento aos Servidores Públicos. E aí, nesse momento, ele estabelece o diálogo. Mas foi preciso ele entender isso de uma forma bem abrupta, né? Não tinha necessidade. Não precisava de osmose. Presidente Ibrahim Youssef, o senhor concorda também com Gustavo Brandão, dizendo que o fato que em busca de dinheiro o governo Hollenberg está apelando para tudo, e inclusive querendo passar por cima do Fórum dos Servidores do GDF? Com certeza. Primeiro porque esse projeto ele agride realmente a questão até salarial dos servidores, a redução. Ele quer diminuir por toda a conta. O próprio IPEA está aqui e testemunha isso, né? O governo ele quer de uma mudança de responsabilidade, retirando conquistas de luta dos servidores, né? Então, você está certinho, Brandão, o governo realmente
quis colocar isso a toque de caixa, tal é que colocou o projeto, a intenção foi de medida de urgência, né? E a gente teve num passado ruim, em 1995, de aquelas, sempre eles falam, projetos votados na calada da noite, né? E aí a gente perdeu o nosso requisição de pequenos valores, que baixou para 10 salários mínimos, que nenhum estado do Brasil é 10 salários mínimos. Até o mais pobre que eles falam, o estado é 15 salários mínimos. E foi desse jeito aí, né? Então, realmente, o governo ele foi para o confronto, né? Ainda bem que conseguimos lá naquela casa de ter deputados que também é da nossa base de representação, que nos chamou atento, né? E foi onde a gente, extraordinariamente, tivemos a união de 37 entidades. Basta você ver no vídeo, nenhuma delas se solidarizou com o governo, né? Todos se contrapondo, né? Essa maneira e esse respeito com o governo, até com os servidores e as entidades sindicais. Leonardo, vamos responder primeiro ao Manuel Messias. Ele pergunta quais as características e a estrutura organizacional das possíveis entidades fechadas de previdência complementar a serem criadas. Bem, Manuel Messias. Manuel Messias, interessante pergunta. Né, as entidades fechadas de previdência complementar, no caso da que está sendo proposta aqui para os servidores do GDF, né, ela é uma entidade que vai funcionar com contribuição definida, contas individuais, né? O que significa isso? O servidor, a partir do momento que ele passar a contribuir para a entidade de previdência complementar aqui do GDF, o recurso vai ser acumulado numa conta individual, vão ser comprados ativos financeiros e mais lá na frente, quando ele se aposentar, esses ativos financeiros vão sendo transformados em reais para pagar a aposentadoria dele. Quanto à estrutura, né, está regulamentado nas leis complementares 108 e 109, como bem disse aqui o presidente do IPREV, né, você tem conselho fiscal, você tem conselho deliberativo, que são responsáveis por justamente fiscalizar as contas, a aplicação desses recursos, como está sendo gerido, como vai ser gerido o recurso acumulado nas contas individuais dos servidores. E eu estou reforçando aqui desde o início, né, toda essa mobilização dos servidores aqui do Distrito Federal com relação a esse projeto de lei, ao PLC 20, ao PLC 21, independente de ser aprovado ou não a Previdência Complementar, essa mobilização precisa ser contínua, tá? O próprio presidente do IPREV, que estava aqui, ele destacou isso, né? O servidor ele precisa cobrar o tempo todo transparência nas atitudes dos órgãos governamentais, tá? Então, independente de ser aprovado ou não, qualquer um desses PLCs, essa mobilização continue, que isso faz parte do Estado democrático. Tá? Ok, o Sérgio Mourão, ele pede para que eu faça essa pergunta também ao presidente do CONAD, né? Ele é servidor público, ele fala que o que preocupa é que esse projeto mexe profundamente no fundo de previdência, inicialmente, e que o governador Hollenberg passou para a imprensa, era que se tratava, que estava criando a previdência complementar, que seria para os servidores que vão entrar. Mas ao analisar o projeto, nós vemos que não é isso. Sérgio Mourão, sou servidor público e o que me preocupa é que esse projeto mexe profundamente no fundo de previdência. Inicialmente, o que o governador Hollenberg passou para a imprensa era de que se estava criando a previdência complementar, que seria para os servidores que vão entrar. Mas ao analisar o projeto, nós vemos que não é isso. O que seria? Na verdade, ele tá correto. Uma vez que você manda um projeto para a Câmara Legislativa que fala de previdência, mexe automaticamente com o fundo de previdência. E lá no projeto estava bem claro que criava inclusive a própria taxa de administração. Ele discutia a não paridade do Conselho. Uma vez discutindo a não paridade do Conselho, o que ocorre? Esse Conselho tem como papel fiscalizar aquele recurso que está lá. Hoje eu, como presidente do CONAD, e mais 6 conselheiros por parte dos segurados, a representação dos 150 mil servidores públicos, nós fiscalizamos um recurso lá que ele é de 3 bilhões de reais, que são investidos em 3 instituições. É um investimento extremamente conservador, que é o Banco do Brasil, o BRB e a Caixa Econômica Federal. E são fiscalizados, é um fundo de investimento altíssimo. Uma vez o governo mandando o projeto nos moldes que ele mandou, reduzindo a paridade do Conselho, tendo a maioria do governo, ele tem liberdade de utilizar aquele fundo para o que ele quiser. E nós entendemos que dentro daquele projeto,
que aquilo ali foi um submarino. Foi aquilo exatamente que nos mobilizou no sentido de evitar que aquilo aconteça. E diga-se de passagem, com uma desculpa de criar a Previdência Complementar. O que uma coisa diferencia da outra. Você tem o IPREV hoje, que é o Instituto de Previdência, criado em 2008, pela Lei 769, que criou o Conselho de Administração e que criou o IPREV, que é uma coisa diferenciada da Previdência Complementar. Quero deixar claro aqui que nós não somos contra a Previdência Complementar. Pode ser que no debate a gente tenha um entendimento e consolide esse debate, mas é uma questão separada uma da outra. Porque o que nós estamos fazendo lá não é um papel fácil. Nós colocamos lá o nosso patrimônio à disposição, tá certo? Para fiscalizar aquele recurso. Qualquer utilização deste recurso diferente do que a lei manda, que é de aplicação de médio e longo prazo para os futuros aposentados, corremos um risco tremendo. Haja visto que você vê por aí de vários institutos que já quebraram em outras cidades, né? E nós estamos aqui atentos, e vamos ficar atentos. E é preciso que o governo faça esse debate com muita clareza do que ele realmente quer. E nós queremos clareza sim, e vamos cobrar isso dentro do Conselho. Vamos retomar esse debate da discussão para dentro do Conselho, para trabalhar, inclusive, na construção de um novo projeto. Porque esse que está lá na Câmara não nos atende. Nós pedimos a retirada deste projeto. Tem que sair de lá da Câmara para retomar o debate. Tanto a da Previdência Complementar, como também a da Aposentadoria Especial e para deficiente físico. Tem que sair lá da Câmara. Não é só tirar do regime de urgência, não. É retirar a proposta lá da Câmara Legislativa. Retirar ele. Porque senão nós não estamos seguros ainda não, viu? De que eles não vão aprovar o projeto do jeito que eles querem lá. Ou seja, hoje você tem um Instituto de Previdência hoje que ele não tem nem sua independência financeira, é uma autarquia. A gente debateu lá em outro momento a criação da taxa de administração para adquirir a sua dependência financeira. E agora quer criar uma previdência complementar que nem o próprio Instituto de Previdência, o IPREV, ainda se consolidou do ponto de vista financeiro. Nós trabalhamos na criação de um quadro de servidores públicos, né, de carreira, que precisa, dentro da taxa de administração, acontecer isso para que crie um quadro de carreira, que é um debate que nós temos que fazer também, que é inclusive cobrado hoje pelo Tribunal de Contas. Nós temos uma cobrança lá do Tribunal de Contas da criação da carreira do IPREV. Aí passa uma coisa por cima da outra. Você primeiro tem que discutir a estruturação do IPREV, para depois discutir uma outra coisa. Leonardo, você gostaria de participar também? Você acha que o Sérgio Mourão está correto ao analisar esse projeto, ele vê que não é aquilo que mandaram para a Câmara Legislativa? Olha, eu acho correta a preocupação dele, tá? Eu falei agora há pouco aqui, citando o projeto de lei, a Lei Complementar 769 de 2008, que criou um fundo financeiro e um fundo previdenciário dos servidores aqui do GDF. O fundo previdenciário acumula recursos na categoria de capitalização coletiva. Uma coisa que não só os servidores públicos e os sindicatos, mas com toda a população do DF tem que observar e tem que cobrar é que não aconteça aqui no governo do Distrito Federal, o que a gente viu que aconteceu no Paraná, né? Todo mundo lembra aquela confusão que teve no início do ano, greve de professores e tal. Aquilo lá, no fundo, era o quê? O fundo financeiro que tem que ser pago com recursos do Tesouro do Estado, né? O governador fez um projeto de lei para colocar todo mundo que tinha mais de 73 anos no fundo previdenciário, que é equilibrado e acumula recursos para pagar lá na frente as aposentadorias dos servidores. Por que o governo do Paraná fez isso? Obviamente, ele deixando de pagar aposentadoria e pensão de quem tem mais de 72 anos, ele economiza esses recursos, pode gastar em qualquer outro objetivo dele. Mais atrás, a gente vê que quando o governo do estado de Minas Gerais criou a Previdência Complementar dos Servidores Públicos, lá também havia essa separação de massa, né, entre o fundo financeiro e o fundo previdenciário. O que o governo de Minas Gerais fez quando criou a Previdência Complementar, que é uma história completamente diferente, como bem colocou aqui, como bem foi colocado aqui, o governo de Minas Gerais simplesmente pegou todo o recurso acumulado no fundo previdenciário, absorveu para gastos que ele queria fazer, estava sem dinheiro, da mesma forma que está acontecendo aqui com o governo do Distrito Federal, a gente tem visto isso pela imprensa. Então, a população do Distrito Federal, os sindicatos, os servidores, eles têm que observar e
cobrar do governo que ele não faça isso. São 3 bilhões de reais. Se a gente observa a conjuntura, o governo está sem dinheiro, pelo menos é o que a gente vê na televisão. Tem um projeto de previdência complementar sendo discutido na Câmara Legislativa aqui do DF. E a gente vendo o que já aconteceu em outros estados, é para se ficar com o pé atrás. Agora, isso não é demanda apenas de sindicato de servidor. O próprio Ministério da Previdência já soltou uma nota técnica dizendo que isso é ilegal. Tá? Você criar a previdência complementar é uma coisa, você mexer no fundo previdenciário é outra e não tem cabimento esse tipo de atitude. Ok, Leonardo, obrigado. Presidente Ibrahim, nós estamos chegando praticamente ao finalzinho do nosso programa e eu recebi aqui uma pergunta do Wellington Moreno. Primeiro ele pede perdão por só conseguir ter acessado a esse horário do nosso programa, nós estamos quase encerrando, Wellington, mas daqui a... Lucas, acho que uns 15 minutos já fica on demand, né? Daqui 15 minutos depois de terminar esse programa ao vivo, já vai ficar on demand no site do Sim Direta, pode acompanhar todo o debate completo. E ele pergunta, presidente, na visão do Sim Direta, o que é o regime de previdência complementar do servidor? Esse regime, ele vem realmente, além de discriminar os veteranos, né, com os novatos, ele cria uma distorção totalmente, uma política diferente do que nós temos hoje, servidores públicos, que é garantindo a paridade, né, garantindo todo aquele direito de anos, né, que veio consolidando com a Carta de 88. Né? Então é muito ruim, é você dizer para os novos servidores, você vai ter que reduzir seu padrão de vida assim quando você chegar na hora que você mais precisa da sua aposentadoria. Né? E a gente sem nenhum índice de reajuste desse valor, desse teto que o governo coloca. Você sabe que hoje os servidores têm um teto de 28 mil, que é o ministro, né, do Supremo Tribunal. Então isso é perda para a gente. Né? E além do mais, você não tem a garantia, porque o governo coloca você para terceiros. Né? Ele contribui com aquilo ali, né? E você ainda fica na mão, não tem aquela garantia. Igual hoje o governo tem a responsabilidade do pagamento dos aposentados, né? E pensionistas também. Né? Então isso para a gente é muito ruim. Eu acho que já sofremos várias alterações na legislação, né? A própria lei que diz onde o servidor hoje não se aposenta com menos de 60 anos, combinado com os 35 anos de serviço público. Né? Só aí você vê que se o servidor entrar com 20 anos no serviço público, ele vai pagar um pedaço de mais 10 anos, porque você pegaria, né, 30 anos, ele também 50, mais 35, para homem, né, 55 anos. Mas não pode se aposentar com 160, tem mais 5 anos de pedágio. Então, quer dizer, é muito ruim essa proposta de aposentadoria complementar, essa justificativa do governo dizer que é deficitária para a gente não contempla. Né? Todos os organismos que hoje entendem da matéria de previdência sabem que ela é superavitária, né? Ela não é deficitária, né? E para a gente é péssimo isso aí. Eu acho que é perda de direito. Né? Como é que um servidor que hoje recebe 10 mil reais, no finalmente vai falar que ele vai ter que pagar 4 mil. Se ele quiser, tem que contribuir. Qual a garantia dele? Né? Diante nós estamos aí. Então é muito ruim essa proposta de previdência complementar aos servidores públicos. Ok, obrigado, presidente Ibrahim. São 11 horas, 11 minutos, horário de Brasília. Nós extrapolamos um pouquinho do nosso horário, porque realmente o tema é interessante, o tema demanda de um debate forte, debate esse que com certeza em outras edições nós voltaremos aqui. Eu gostaria que o Denivaldo Alves, presidente do CONAS, desse as considerações finais aqui para a Câmara do Lucas sobre a sua participação hoje nessa edição do TV Sim Direta. Eu quero agradecer aqui o convite ao Ibrahim, né? Sou o Ibrahim, presidente do Sim Direta. Dizer que acho que além dessa oportunidade tem que haver outras, porque esse assunto é um assunto muito complexo, que é a Previdência. Então ele vai ainda perdurar por muito tempo. É um assunto que a gente tem que discutir. E hoje está na ordem do dia, né? Haja visto no Congresso Nacional, que foi aprovado aí a PEC lá no Congresso Nacional sobre Previdência. E a gente precisa trazer, inclusive, para o seio das categorias do GDF e do próprio que congrega o Fórum em Defesa do Serviço Público, né, este debate. Acho até que nós temos que ampliar, trazendo pessoas especializadas nos nossos próprios órgãos, nas próprias centrais sindicais, trazer esse debate à baia, porque é um assunto muito, muito importante, porque disso depende o nosso futuro, né? Afinal de contas, eu, Ibrahim e outros servidores públicos que estão aqui presentes,
somos os futuros aposentados e precisamos se aposentar bem. Acho que a gente tem que trabalhar a vida toda para ter uma aposentadoria onde a gente possa, numa fase da nossa vida, curtir essa vida e não terminar uma aposentadoria, terminar o curso da nossa história como servidores públicos adoecidos, né? Nós temos que nos aposentar saudáveis. E eu pretendo isso, além de aposentar com um bom teto salarial, né? Se Deus quiser, com esse debate nós vamos conseguir um teto salarial para os nossos servidores bem e além desse teto salarial bom, também com saúde. Agradeço aí e deixo aqui a minha mensagem. Estou lá no Conselho de Administração defendendo esse interesse. Enquanto eu estiver lá como presidente do CONAD, vou defender o interesse dos servidores públicos, de todos eles, e defender aquele patrimônio lá que é nosso. Digo de passagem que aqueles 3 bilhões que está lá de investimento e outros que virão, é nosso. E nós vamos fiscalizar como podemos. Não vamos deixar ninguém meter a mão naquele dinheiro lá. Porque nós estamos lá como guardiões desse recurso e guardiões da nossa futura aposentadoria. Obrigado, Enivaldo. Leonardo Rangel, suas considerações finais aí na participação deste programa. Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer muitíssimo ao convite, né? É sempre um prazer debater as questões previdenciárias. E a mensagem final a Previdência é um assunto muito sensível, né? Uma das variáveis que a Previdência depende para o seu equilíbrio de longo prazo é a demografia, né? As condições de vida, a pessoa vive mais e tal, morre mais tarde, vai usar mais tempo de sua aposentadoria. Então, o regime previdenciário ele tem que se adaptar a essas novas situações. Agora, a adaptação significa debater poder legislativo, poder executivo, população, sindicatos, todos os atores envolvidos. Então, a retirada da urgência do PLC 19, que envolve especificamente os servidores públicos aqui do GDF, para começo de conversa foi uma boa atitude para permitir esse debate. Tá? Como foi bem colocado por todo mundo aqui, no debate chega-se a uma posição final, uma consolidação, que vai ser a melhor solução para todo mundo. Alguém vai ceder de um lado, os servidores cedem de outro e mantém-se o equilíbrio de longo prazo da Previdência, sempre tendo o objetivo de permitir que o futuro servidor, né, que vá se aposentar, ele possa gozar de sua aposentadoria com saúde e com recursos para se manter na fase da vida que ele não pode mais trabalhar. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Presidente Ibrahim Youssef, suas considerações finais aí na nossa edição de hoje do TV Sindireta, mais uma edição. Bem, a gente agradece a todos, né? E convocamos realmente a todos os servidores a ficar atento nessa matéria, né? A gente vai ter a oportunidade, como bem o Derival colocou aqui, a matéria é muito rica, a gente precisa voltar de novo, né? Claro. Ter muitas participações, né, Valdir? Inclusive as que não puderam ser respondidas hoje, nós vamos enviar por e-mail, então guardar para a próxima edição. Com certeza. Então a gente só agradece mesmo a participação de todos, né? E também dos nossos convidados, que enriqueceu muito o debate, né? E a gente pede aos servidores realmente que atendam às nossas convocações, né, nesse momento desse debate. Acredito que o processo na reunião nossa com a presidente da Câmara Legislativa, ela também disse que não colocaria em votação nesse primeiro semestre, acredito já no segundo. Então a gente está correndo contra o tempo, né, e a gente, nesse momento agora, precisa da mobilização. Então chama a atenção dos servidores, né, para que estejam atentas às convocações das entidades sindicais, do fórum, né, que são 37 sindicatos que hoje estão compondo esse fórum, juntamente com as centrais, né, para que a gente, nessa discussão, pelo menos fica preservados os nossos direitos adquiridos. É isso que nós queremos. Presidente, semana terminando, próxima semana chegando, alguns informes já para a próxima semana que a gente pode adiantar para o nosso telespectador? A gente convoca a todos também, nós temos o debate sobre a questão das concessões que o governo está querendo encaminhar à Câmara Legislativa, né, principalmente da nossa base do zoológico, né. A gente convoca a todos também a estar presente nas Assembleias Gerais. Nós vamos fazer pontual lá dentro do zoológico, né, que é onde criou uma certa ansiedade dos servidores no momento que o governo disse que quer privatizar aquele serviço ali, né, e a gente está em debate. Domingo, a partir das 9 horas da manhã, estaremos lá na Rádio JK, na 102,7,
que o debate é exatamente sobre essa discussão. Estamos trazendo para a mesa o presidente do zoológico e juntamente com os servidores para estar esclarecendo sobre essa privatização desses serviços públicos. Então é importante o servidor estar atento, né, a essas matérias para que a gente está esclarecendo e cobrando, né, exigindo do governo uma postura menos radical, né, que é a privatização dos órgãos, é a manutenção daqueles órgãos, do órgão ali da Fundação do Zoológico de Brasília. Ok, são 11 horas e 18 minutos, nós chegamos realmente ao finalzinho do nosso programa. Agradeço muito a participação do Leonardo Rangel, técnico do IPEA, participação também do Denivaldo Alves, presidente do CONAD, a participação, a ancoragem aqui do nosso presidente Ibrahim Youssef, presidente do Sindireta DF, mas agradeço principalmente a você que mandou a sua pergunta, que contribuiu, que participou, que está toda semana aqui acompanhando o nosso programa. Lembrando que nós temos um encontro marcado na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, ao vivo aqui com o seu programa TV Sindireta. E lembre, como o presidente colocou, domingo às 9 da manhã, JKFM, mas também Sindireta no rádio. Estaremos aqui na próxima sexta-feira, às 10 da manhã. Tenham todos um final de semana abençoadíssimo. Fiquem com Deus. TV Sindireta segue.